Fala pessoal, vocês conhecem as zonas de treino? As zonas de treino quando a gente fala de endurance. Não conhece? Então fica com a gente até o final desse vídeo que você vai saber melhor quais são as zonas de treino. Vem com a gente! Bom, eu sou o Igor Máximo e para quem não me conhece, eu sou professor de corrida. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as nossas zonas de treino que a gente costuma usar no Endurance. Então tudo que a gente vai falar aqui vai ser mais prático, mais viável quando a gente transfere para quando a gente vai falar sobre corrida de rua, o treinamento de Endurance, principalmente na corrida. Beleza? Você consegue sim aplicar algumas coisas para natação, de repente para o ciclismo, mas o que a gente vai falar aqui vai ser mais voltado para a corrida de rua. Beleza? Então, antes de mais nada, por que é interessante a gente conhecer as zonas de treino, saber as diferenças? Porque a zona de treino que vai guiar o objetivo do seu treino. Então, vamos supor, hoje a gente está falando só de corrida de rua, né? Se a gente for fazer uma corrida, se está num ritmo tranquilo, se está num ritmo mais desafiador, tudo isso vai ter que ser encaixado ali na sua periodização. Por quê? Dependendo de como você está fazendo esse treino, vai ser mais com um objetivo ou mais com outro objetivo. Então vamos supor que você vai correr meia hora com 10 km por hora, velocidade de 10 km por hora. De repente, para mim, esse vai ser um treino muito tranquilo, para você vai ser um treino muito difícil, para mim vai ter um propósito, para você vai ter outro propósito. De repente, para manter essa velocidade, você vai ter que quebrar e fazer algumas pausas. Então tudo isso vai ser por conta da zona de treino. Dependendo da zona de treino, o seu treino é de um jeito, é de outro, tem um propósito, tem outro propósito. Então, de uma maneira mais simples, vamos dividir essas zonas de treino em 3. A gente vai falar que é leve, moderado e forte. Para um iniciante que está começando, que ainda não tem como controlar a sua velocidade, não tem um relógio com GPS, não tem assim um celular para acompanhar no aplicativo. Então, de uma maneira geral, a gente separa em leve, moderado e forte. Leve, a gente costuma falar que é pela percepção de esforço e pelo teste da fala. Leve, você está ali num ritmo tranquilo que você consegue correr e conversar ao mesmo tempo. Quando a gente já vai para o estímulo mais moderado, a gente já começa a correr e aí já começa a ter umas pequenas pausas na fala porque você não consegue falar corretamente, falar de maneira fluida, certo? E o ritmo forte é aquele que você não consegue correr e nem conversar ao mesmo tempo. Você faz uma coisa ou faz outra e aí vai soltando algumas palavras ali ao tentar fazer uma frase. Beleza? Mas nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente vai dividir as zonas de treino em 5 zonas de treino. Você sabe quais são? A gente não vai dar nenhum nome específico para cada uma delas. A gente vai somente enumerá-las. Então, partindo do 1, que é o mais leve, para o 5, que é o mais forte. Vamos começar com a zona 1, ou comumente chamada de Z1. A Z1, a zona 1, é um ritmo bem tranquilo. Que você, não dá para eu falar que é uma caminhada, porque dependendo do seu condicionamento, pode ser uma caminhada mais acelerada, pode ser uma caminhada mais devagar, pode ser um trotezinho. Mas de uma maneira geral, o Z1 é um ritmo bem leve, bem tranquilo. Geralmente a gente utiliza esse Z1, essa zona de treino 1, ali em alguns aquecimentos, entre alguns tiros, alguns estímulos mais fortes, a gente coloca ali de repente alguns minutinhos no Z1 para você poder se recuperar. É como se fosse um descanso ativo. Caso você corra utilizando a frequência cardíaca, o Z1 vai ficar ali por volta de 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Caso você não saiba qual é a sua frequência cardíaca máxima, tem uma fórmula que é muito comum de utilizar, que é 220 menos a idade. Então vamos supor que você tenha 20 anos, para facilitar nossas contas, e aí sua frequência vai ser 220 menos 20, sua frequência cardíaca máxima vai ser ali por volta de 200. Beleza? Z2, zona muito comumente utilizada por quem faz treinamento de longa distância, treinamento do Endurance. Por quê? Vai ser no Z2 que a gente vai ter a maior parte de adaptação aeróbica. Você vai ter que correr muito tempo no Z2 para você, primeiro, acostumar suas pernas a correrem no Z2, acostumar com aquele tempo de corrida, e também para a gente ter essas adaptações aeróbicas, para você realmente treinar o seu sistema aeróbico.
certo? Então, são treinos, essa zona a gente costuma usar ela nos aquecimentos, nas voltas à calma também, né? Quando a gente não quer pegar bem leve, e a gente costuma fazer também quando a gente vai fazer estímulos mais longos, quando a gente vai fazer treinos mais longos. Então, você vai fazer um treino, por exemplo, vai correr 4 quilômetros, né? Para a galera mais iniciante, vai correr de repente 10 quilômetros, ou talvez até 20 quilômetros, dependendo do seu objetivo ali, do porquê que você treina. Então são treinos que a gente vai fazer assim, estímulos mais contínuos, né? E porque o ritmo é bem tranquilo, bem confortável mesmo. Então é aquele ritmo para você manter por muito tempo. Falando aí da frequência cardíaca, ela vai ficar ali entre 60% e 70% da sua frequência cardíaca máxima. Z3 é uma zona muito legal, porque é uma zona que a gente costuma dizer que é a sua zona de prova. Por quê? No Z3, digamos que é aquela sua velocidade máxima que você consegue fazer, mantendo por muito tempo. Então, se você for fazer vai ver a sua expectativa de resultado de alguma prova, assim, você vai ver que você vai estar ali próximo dessa margem do Z3. Então, em que momentos do treino que a gente utiliza o Z3? A gente pode fazer treinos contínuos no Z3, para você realmente simular a sua velocidade que você vai fazer na prova, e a gente também pode deixar eles quebradinhos. Então, por exemplo, você está começando a fazer um treino mais intenso, começando a entrar num período que seus treinos vão ficar mais intensos, mais difíceis. Então a gente faz pequenos estímulos no Z3 para você realmente ir se adaptando a correr um pouquinho mais rápido, e você também para simular a sua velocidade da prova. Então, de repente, a minha meta é correr num pace de 5, né? Ou numa velocidade de 12 km por hora, mas eu não sei se eu consigo fazer isso por 5 km. Então eu vou fazer 5 estímulos de 1 km correndo nesse ritmo, porque aí eu vou correr, descanso um pouquinho, corro, descanso um pouquinho. Então é justamente para a gente conseguir fazer esse treino de ritmo, beleza? E com relação à frequência cardíaca, fica ali por volta de 70% a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Z4, zona 4. Agora o negócio começa a apertar um pouquinho, porque a gente costuma dizer que a gente usa essa zona de treino para fazer treinos no limiar. O que é o limiar? Lembra que eu falei para você que a gente no Z3 é o nosso teto da nossa velocidade confortável, que a gente consegue manter por muito tempo? Então, a partir do momento que a gente passa daquele teto, a gente entra no Z4 e a gente rompe esse limiar. Que é o quê? A partir daquele momento, você não consegue se recuperar completamente. Então, é questão de tempo até o seu corpo pedir para descansar. Só que essa questão de tempo depende. Quanto mais treinado você for, de repente, mais tempo você aguenta no Z4. Então, o Z4 é uma zona que a gente vai conseguir correr ali os mais intermediários, digamos assim, por volta de 1 km, 1,5 km, 2 km. Então você vai conseguir ficar ali, vamos supor, que de 10 até 20 minutos no Z4. Claro que quem é mais avançado, mais profissional, consegue ficar mais tempo no Z4, mas isso é questão de tempo e adaptação. Então esses treinos que a gente vai utilizar essa zona de treino Z4 são bons justamente para a gente tentar empurrar esse limiar, para a gente tentar melhorar a sua velocidade, certo? E aí, questão de frequência cardíaca, a gente vai ficar ali por volta de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. Z5, chegamos à zona mais radical, mais elevada que a gente tem aqui, né? E aí são treinos que a gente vai fazer com estímulos muito mais fortes do que o Z4, né? Estímulos que a gente vai precisar descansar um pouquinho entre os estímulos. Então aqui os estímulos começam a ser mais curtos e começa a ter descansos mais longos. Descansos esses que podem ser passivos, né, sem fazer nada, ou ativos, de repente, igual lembra que a gente falou no início do Z1? Aqui é interessante, vou ficar descansando num trotezinho ou caminhando para ter uma recuperação um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápida, né? São estímulos que a gente fala que é para a gente treinar melhor o seu VO2. Todos os treinos, de uma maneira geral, vão ajudar a melhorar o seu VO2, mas esse aqui vai ajudar ainda mais. E em questão de frequência cardíaca, a gente vai utilizar
por volta de 90 a 95% da frequência cardíaca máxima. Beleza? A gente quis trazer aqui para vocês esse panorama geral das zonas de treino, para você poder saber certinho qual é cada uma, né? E aí nos próximos vídeos a gente vai falar exatamente, vai ter um vídeo exclusivo sobre cada zona de treino. Mas eu quero que você comente aqui nos comentários, manda aqui pra gente nos comentários, qual zona de treino que você gosta mais de usar? Pelo que você viu aí, qual que você acha mais interessante para colocar no seu treinamento? Manda aqui pra gente nos comentários. E aí, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, vai lá, se inscreve. E eu quero saber nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. Beleza? Um abraço e até a próxima.